Bom dia! Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, iniciando hoje o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos começar esse capítulo hoje. Então vamos fazer uma prece, agradecendo a Deus por mais um dia de vida, agradecer por termos amanhecido hoje vivos, com saúde. Vamos agradecer por estarmos respirando. Vamos agradecer pela água, pela natureza, por toda a criação de Deus tão esplendorosa, tão maravilhosa, por todas as moradas e por todo o ensinamento a que temos acesso. Vamos agradecer pela nossa inteligência, vamos agradecer pela paz, vamos agradecer pelo alimento, vamos agradecer por todos os recursos materiais e pela nossa capacidade de evolução espiritual, de aprendizado para purificação de nosso espírito. Que assim seja. Então vamos lá. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe e interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Disse-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E respondendo, Jesus disse: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que estás nos céus. Mateus 16, 13 a 17, Marcos 8, 27 a 29. Eu acho maravilhoso isso, porque é o momento em que Jesus revela a Pedro que ele teve uma revelação, né? Que ele teve uma inspiração, que ele foi um médium, pode chamar do que quiser, mas que essa convicção de Pedro, que respondeu a essa pergunta de Jesus, dizendo: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, do Deus vivo, não foi algo que ele descobriu que ele percebeu através da carne, da inteligência material. Foi uma intuição, uma inspiração divina, né? Porque Jesus responde: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que estás nos céus. E chegou Herodes, outra passagem aqui, gente. E chegou Herodes, o tetrarca, a notícia de tudo o que Jesus fazia. E ficou inquieto, porque diziam uns: É João que ressurgiu dos mortos, porque Herodes tinha mandado matar João Batista, né? Então ele odiava João Batista. E aí quando alguém diz que Jesus é João Batista que ressurgiu dos mortos, Herodes fica inquieto, fica incomodado, né? Então, uns diziam: é João que ressurgiu dos mortos, e outros: é Elias que apareceu, e outros: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes:
Eu mandei degolar João. Quem és, pois, este, de quem ouço semelhantes coisas? E busca ocasião de o ver. Marcos 6, 14 e 15, Lucas 9, 7 a 9. Mais uma passagem. Após a transfiguração, e os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Pois, por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas Jesus respondendo disse-lhes: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o conheceram. Antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos que era de João Batista que Jesus lhe falara. Mateus 17, 10 a 13, Marcos 9, 10 a 12. Então agora vamos ver aqui o conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo relacionado a essas passagens que estão na Bíblia. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Então, já se usava o termo ressurreição antes de Jesus ressuscitar, já se usava esse termo, porém ele se referia à reencarnação. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. Quer dizer, era comum acreditar em reencarnação. Somente os saduceus não acreditavam, o restante acreditava. As ideias dos judeus sobre esse assunto e sobre muitos outros não estavam claramente definidas, pois apenas tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem entender, entretanto, de que modo isso podia acontecer. Então, eles não tinham uma ideia clara, como nós temos hoje, do que é a reencarnação, mas eles tinham noção de que existia uma nova vida, que a vida não acabava quando acabava o corpo. Quando o corpo morre, a vida não acaba. E eles tinham uma noção disso e de que poderia haver uma nova vida. Agora, como era isso, eles não tinham certeza. Sobre a ligação da alma com o corpo. Acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem entender, entretanto, de que modo isso podia acontecer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama mais apropriadamente de reencarnação. De fato, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que está morto. Então, a ressurreição é como se o corpo que morreu voltasse a ter vida, o próprio corpo que já morreu. E não é isso que acontece. É o espírito que continua vivo e pode reencarnar em um novo corpo, né? De fato, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, porque os elementos desse corpo estão desde há muito tempo desintegrados na natureza. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em outro corpo, formado novamente para ele e que não tem nada em comum com o que se desintegrou. Então é um novo corpo, uma nova encarnação, é um novo bebezinho na barriga da mãe que vai receber aquele espírito, né? Uma nova vida que começa desde o comecinho, desde a concepção. A palavra ressurreição podia assim se aplicar a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas.
Se, portanto, conforme se acreditava, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, porque João tinha sido visto desde criança e sabia-se que quem era seu pai e sua mãe. João, portanto, podia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Então, quer dizer, Jesus falou que Elias já tinha voltado, mas as pessoas não tinham reconhecido ele. Por quê? Porque ele estava em um novo corpo. Então, João Batista era Elias reencarnado. E o que menciona aqui de Lázaro é que fala que no caso de Lázaro poderia se dizer que foi uma ressurreição, é porque Lázaro, na verdade, não estava morto. Ele estava em estado de catalepsia. Então, quando Jesus faz o Lázaro sair da tumba, levantar do túmulo, é porque o Lázaro ele não ressuscitou, ele voltou de um estado de catalepsia. Se não fosse Jesus, provavelmente ele permaneceria naquele estado e acabaria mesmo morrendo, mas ele não estava morto, tá? Ora, havia um homem dentre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, pois ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como que a gente entende isso? Que não é suficiente apenas uma encarnação para que a pessoa evolua a ponto de encontrar, vivenciar o reino de Deus, que é um reino, um mundo, uma situação espiritual de felicidade plena, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou a Jesus: Como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Água e Espírito. Então, a água que representa a matéria. Então, ela representa um novo corpo. O que nasceu da carne é carne. Ou seja, o corpo é corpo. Vai morrer, vai morrer. É corpo, é matéria. Que acaba, a matéria é passageira, né? O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do espírito é espírito. Ou seja, o que nasceu da carne morre, o que nasceu do espírito não morre, espírito não morre. Não vos espanteis se vos digo que é preciso que nasçais de novo. O espírito sopra onde quer e escutais sua voz, mas não sabeis de onde ele vem, nem para onde vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Bom dia, Diego. Nicodemos perguntou: Como isso pode acontecer? Jesus disse: Sois mestre em Israel e ignorai essas coisas? Em verdade vos digo que apenas dizemos o que sabemos e que apenas damos testemunho do que vimos, e entretanto não recebeis nosso testemunho. Mas, se não acreditais quando vos falo das coisas terrenas, como acreditaríeis quando vos falardes das coisas do céu? Então, João 3, 1 a 12. Então, Jesus está falando assim: Ô meu amigo, se eu estou falando para você sobre coisas da terra, coisas materiais, coisas visíveis, coisas palpáveis, e você não acredita, como que você quer que eu te fale das coisas do céu, que não são visíveis, não são palpáveis? Se você não acredita nem nas coisas que a gente vê, que a gente enxerga, né? Então,
Jesus, né, com aquele jeito doce, manso, pacífico, maravilhoso, não tinha nada de passivo. Não tinha nada, existe uma grande diferença entre ser pacífico e ser passivo. Jesus era pacífico, não era passivo. Então, com aquele jeito manso, pacífico e maravilhoso, dócil, sereno, amoroso dele, ele falava a verdade que tinha que ser dita sempre, né? É aquele sim, sim, não, não. Aquilo que deve ser dito, deve ser dito. Aquele que precisa ser dito, tem que ser dito. E não ficar dourando a pílula, como nós dizemos, né? Não ficar escondendo aquilo que precisa ser falado. É um grande exemplo para nós. Então, continuando aqui. O pensamento de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas relatadas acima. Se essa crença fosse um erro, Jesus não teria deixado de combatê-la. Acabamos de falar que Jesus, o que tinha que ser dito, ele dizia. Aquilo que diziam para ele que estava errado, ele falava, isso não está certo, não acredite nisso. Então, se fosse errado pensar que essa crença fosse um erro, se fosse errado, vamos retomar aqui, ó, o pensamento de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra, ou seja, a reencarnação, encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nessas acima que nós acabamos de ler. Se essa crença fosse um erro, Jesus não teria deixado de combatê-la. Era assim que Jesus agia. Ele combatia o que estava errado. Ele dizia o que era engano. Como combateu tantas outras coisas. Longe disso, Jesus a confirmou com toda a sua autoridade e colocou-a como ensinamento e como uma condição necessária quando disse, olha o que ele disse, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então quer dizer que só se não for a reencarnação que ele está falando aqui, ele está falando de quê? De ressurreição? Só que a ressurreição, pouquíssimos, né? Então quer dizer que ninguém vai ver o reino de Deus, porque quem que ressuscitou nesse mundo, historicamente falando, quem ressuscitou, né? Seria só ele e Lázaro. Se Lázaro tivesse sido ressurreição, que não foi, mas que as pessoas acreditavam que era, né? Quem poderia ver o reino de Deus, então? Ninguém. Pela lógica, ele estava falando da reencarnação. E insistiu acrescentando, não vos espanteis se vos digo que é preciso que nasçais de novo. Essas palavras, se um homem não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo, mas na verdade não é isso que ele estava falando. Nada contra o batismo, mas ele estava falando nascer, quando ele disse água, ele estava dizendo matéria, renascer da matéria. Tá? Enquanto do batismo. Porém, o texto primitivo trazia simplesmente não renascer da água e do Espírito, enquanto em algumas traduções a expressão do Espírito foi substituída por Espírito Santo. Aqui cabe uma observação. Os evangelhos, eles foram escritos em línguas que hoje em dia nem existem mais, são línguas mortas, é o hebraico antigo. Então, imagina, nem é possível verificar os originais para se ter certeza do que foi dito. Isso se perdeu. Só que houveram inúmeras traduções, traduziu para o grego, do grego para o latim, do latim para diversas outras línguas. Então, nessas traduções, além de se perder o sentido original do que Jesus realmente disse, o que é natural em traduções, quando traduz de uma para outra, de uma para outra, de uma para outra, sem a possibilidade de se resgatar o original, que é o que acontece com os evangelhos,
é natural que se perca o sentido real, o sentido original das palavras. E além disso, também houve algumas reedições, algumas interpretações de acordo aos interesses de determinados poderes. Então, conforme foram traduzindo e reeditando os evangelhos, foram modificando algumas coisas que não queriam que as pessoas compreendessem da forma como estava escrito. Então, eles davam uma renovada ali no texto, que nem isso. Jesus não falou que era para renascer do Espírito Santo. Isso foi incluído. Ele falou Espírito. Esse Espírito Santo foi incluído. O que não corresponde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto capital sobressai dos primeiros comentários feitos sobre os evangelhos, assim como isso será um dia constatado sem equívoco. Para compreender o verdadeiro sentido das palavras, é preciso igualmente entender o significado da palavra água, que foi empregado ali com um sentido diferente do que lhe é próprio. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos. Acreditavam que a Terra tinha saído das águas e por isso julgavam a água como elemento gerador absoluto da matéria. É assim que na Gênese, a Gênese é o primeiro livro do Velho Testamento, escrito por Moisés, né? É por isso que na Gênese está escrito, agora vem o que está escrito na Gênese. O Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre a superfície das águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão sob o céu se reúnam em um único lugar, e que o elemento árido apareça. Que as águas produzam animais vivos que nadem na água, e pássaros que voam sobre a terra e sob o firmamento. Então, no Velho Testamento, na parte Gênese, está dizendo isso, colocando a água como a geradora da vida material, da onde se inicia tudo que é vida material. Então é por isso que Jesus fala, é preciso nascer da água e do Espírito, usando os termos que as pessoas da época conheciam como origem da vida material, o termo água. Conforme essa crença, a água tinha se tornado o símbolo da natureza material, como o espírito era da natureza inteligente. Essas palavras... Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Tava quase caindo aqui, tive que arrumar. Essas palavras, se o homem não renascer da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam então... Olha o que elas significam. As palavras de Jesus foram: se o homem não renascer da água e do espírito, ou em água e em espírito. Olha o que nós interpretamos, entendemos, devemos compreender disso. Se o homem não renascer com seu corpo e com sua alma. É nesse sentido que foram entendidas naqueles tempos. A mesma interpretação, aliás, é confirmada por estas outras palavras de Jesus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do espírito é espírito. As quais dão a exata diferença entre o espírito e o corpo. O que nasceu da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo, e que o espírito é independente dele. Então, quando existe a concepção, quando existe a formação de um corpo material no ventre de uma mãe, o que está sendo gerado ali é um corpo, é matéria. O corpo nasce do corpo. E o espírito não, o espírito ele não é gerado nesse instante da concepção, ou do nascimento, ou durante a gestação. Ele é um espírito já anterior, que já esteve
habitando outros corpos materiais antes e que agora irá habitar aquele corpo que está sendo formado. Vamos mais um pouquinho aqui. O Espírito sopra onde quer, escutai sua voz, mas não sabeis nem de onde vem, nem para onde vai. Pode-se entender como a alma do homem ou o Espírito de Deus que dá a vida a quem ele quer. Não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Significa que se conhece o que foi. Significa que não se conhece o que foi, nem o que será o Espírito. Se o Espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, se saberia de onde veio, uma vez que se conheceria seu começo. De todos os modos, essa passagem é a confirmação do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Porque, se Jesus disse, o Espírito sopra onde quer, escutai sua voz, mas não sabeis de onde vem nem para onde vai. O corpo, nós sabemos de onde vem e para onde vai. Ele vem do ventre materno e ele vai para a morte, para o túmulo, para o fim. No corpo nós sabemos toda a trajetória dele. O Espírito, Jesus disse, não sabeis de onde vem nem para onde vai. O Espírito não morre. Ele apenas habita corpos diferentes que acabam. Corpos que acabam. Acontece que, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. E são os violentos que o arrebatam, pois todos os profetas e também a lei assim profetizaram. E se quereis entender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça aquele que tem ouvidos de ouvir. Mateus 11, 12 a 15. Se o princípio da reencarnação expresso no Evangelho do apóstolo João podia, a rigor, ser interpretado num sentido puramente místico, não acontece o mesmo nessa passagem do apóstolo Mateus, que não deixa nenhuma dúvida quando diz: ele mesmo é o Elias que há de vir. Aqui não há nem sentido figurado, nem símbolos. É uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquela época? Jesus as explica, dizendo: se quereis entender o sentido do que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Portanto, João, não sendo outro senão Elias, Jesus se refere ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. É outra referência à violência da lei mosaica que determinava o extermínio dos infiéis para ganhar a terra da promissão, paraíso dos hebreus. Enquanto pelo ensinamento da lei de Jesus ganha-se o céu pela caridade e doçura. Depois acrescenta: ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Essas palavras, muitas vezes repetidas por Jesus, confirmam claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. E ainda não estão. Muitos ainda não estão. Aqueles que do vosso povo morreram, viverão novamente. Os que estavam mortos ao redor de mim ressuscitarão. Despertai de vosso sono e cantai os louvores a Deus, vós que habitais no pó, pois o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías 26, 19. Essa passagem de Isaías
é também muito clara sobre a sobrevivência da alma após a morte. Se após a morte os espíritos ficassem em algum lugar e lá permanecessem para sempre, teria dito, ainda vivem. Porém, ao dizer viverão novamente, entende-se que devem voltar a viver, e isto só pode ser em uma nova reencarnação. Entendida de outra maneira, no sentido da vida do espírito, o ensinamento dessa passagem do profeta Isaías seria um contrassenso, uma vez que implicaria a interrupção da vida da alma. Está falando então da nova vida na matéria, a vida da alma não cessa, né? Então é uma nova vida material. Analisada pelo lado da vida moral, seria a negação das penalidades dos castigos eternos, visto que estabeleceria o princípio de que todos os que estão mortos reviverão. Então não existe esse negócio de inferno, de sofrimento eterno, né? Não existe, porque existe novas vidas. Então hoje nós vamos parar por aqui. Amanhã nós começaremos no item 14. Nós estamos no capítulo 4 e começaremos o item 14 amanhã. Ok? Que continua falando desse mesmo assunto. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então vamos finalizar aqui com uma prece. Vamos acerenar os nossos pensamentos, aquietar a nossa mente, acalmar as nossas emoções. Vamos nos conectar com as energias divinas, com os nossos amigos espirituais que estão ao nosso redor para nos orientar, para nos guiar. Que nós sejamos vigilantes e possamos identificar e transformar todos os pensamentos, sentimentos e palavras prejudiciais. Que nós possamos transformá-los em palavras, pensamentos e sentimentos positivos. Desculpa o barulho, gente. Vamos agradecer pelos ensinamentos que tanto podem transformar nossas vidas. Que assim seja. Ótimo dia para todos vocês e até amanhã.